Viagens que deram errado. Viajar é uma das experiências mais enriquecedoras que alguém pode ter, mas nem sempre as coisas saem como planejado. A expectativa de explorar novos lugares pode ser rapidamente substituída por situações inesperadas, desafios ou até mesmo desastres. Neste roteiro, vamos mergulhar em 16 histórias de viagens que deram errado, mostrando como o inesperado pode transformar uma aventura dos sonhos em um pesadelo. O caos no aeroporto. Os aeroportos são lugares de partida para novos destinos, mas também podem ser sinônimos de frustração. Em 2017, uma falha no sistema de informática de uma companhia aérea deixou milhares de passageiros presos em um dos maiores aeroportos do mundo. Cancelamentos em massa, filas quilométricas e perda de bagagens tornaram o início dessas viagens um verdadeiro pesadelo. O que deveria ser o começo de férias tranquilas se transformou em horas de caos e desespero. A altitude traiçoeira. A cidade de Cusco, no Peru, é um destino imperdível para quem deseja conhecer Machu Picchu. No entanto, a altitude de 3.400 metros pode causar sérios problemas de saúde para quem não está acostumado. Muitos turistas sofrem com o chamado mal da altitude, que pode incluir tontura, náusea e dificuldade para respirar. Em 2015, um grupo de turistas precisou ser evacuado às pressas para hospitais locais após desmaiar durante a caminhada rumo às ruínas incas. O perigo na selva. Explorar a Amazônia é o sonho de muitos aventureiros, mas a floresta densa e selvagem pode ser traiçoeira. Em 2013, um casal de turistas se perdeu durante uma trilha não sinalizada no coração da floresta. Sem comida, água ou orientação, passaram dias tentando encontrar o caminho de volta. Foram resgatados por ribeirinhos locais, que ouviram seus gritos de socorro. A experiência foi descrita como aterrorizante e um lembrete dos perigos que a natureza pode impor. O vulcão ativo. Montar acampamento perto de um vulcão ativo pode parecer emocionante, mas pode facilmente se transformar em um pesadelo. Em 2010, turistas nas Filipinas foram surpreendidos por uma erupção inesperada do Monte Bulusan. A nuvem de cinzas e gases tóxicos obrigou uma evacuação em massa. A aventura de testemunhar a força da natureza tornou-se uma corrida pela sobrevivência em meio à lava e ao pânico. O mar que engana. Destinos tropicais são atrativos por suas praias paradisíacas, mas o mar pode ser traiçoeiro. Em 2018, um grupo de turistas aproveitava um passeio de barco na costa da Tailândia quando uma súbita mudança de maré virou o barco. Muitos passageiros ficaram à deriva por horas até serem resgatados. Felizmente, todos sobreviveram, mas a lembrança de enfrentar um mar furioso tornou a experiência inesquecível para os piores motivos. A intoxicação alimentar. Viajar é também experimentar novas comidas e sabores, mas em alguns casos isso pode acabar mal. Um turista relatou que, durante sua visita ao México em 2019, sofreu uma severa intoxicação alimentar após comer frutos do mar em um mercado local. A viagem, que deveria ser repleta de cultura e história, acabou sendo passada no hospital. A experiência de degustar novos pratos se transformou em um trauma associado à comida local. O frio que congela. Muitos aventureiros sonham em explorar o Ártico ou a Antártica, mas as condições extremas dessas regiões podem ser mortais. Em 2016, um grupo de exploradores enfrentou temperaturas tão baixas que alguns membros da expedição sofreram graves congelamentos. O equipamento defeituoso e a falta de preparação para o frio extremo transformaram a expedição em uma luta pela sobrevivência. O que era para ser uma jornada de descoberta se tornou uma experiência traumática. A prisão inesperada. O sonho de viajar para o exterior pode rapidamente se transformar em um pesadelo quando problemas legais inesperados surgem. Em 2015, um turista foi detido em um aeroporto asiático por portar um item considerado ilegal naquele país, sem saber das leis locais. Ele passou dias preso, sem conseguir se comunicar com sua embaixada, até ser libertado. A viagem, que deveria ser culturalmente enriquecedora, terminou em trauma e confusão.
A inundação em plena viagem. As chuvas torrenciais podem transformar qualquer viagem em uma situação de emergência. Em 2017, uma enchente repentina atingiu uma pequena cidade turística na Itália, surpreendendo visitantes que caminhavam por suas ruas históricas. O nível da água subiu rapidamente, prendendo turistas em restaurantes e lojas. Muitos foram resgatados por botes improvisados. O passeio pelas charmosas ruas medievais se transformou em uma luta para escapar da água. O incêndio na floresta. Viagens para regiões montanhosas e florestais são perfeitas para trilhas e aventuras na natureza, mas o risco de incêndios florestais é real. Em 2018, um grupo de turistas nos Estados Unidos precisou ser evacuado às pressas quando um incêndio de grandes proporções começou a se espalhar. A fumaça densa e o calor intenso tornaram a fuga difícil, e muitos relataram a sensação de estarem presos em um filme de desastre. O safari que deu errado. Muitos sonham em fazer um safari para ver animais selvagens em seu habitat natural. Em 2016, durante uma expedição na África do Sul, um jipe com turistas foi atacado por um elefante furioso. Embora ninguém tenha se ferido gravemente, a sensação de estar à mercê de um animal tão poderoso fez com que muitos repensassem a segurança dessas aventuras. O encanto de observar a vida selvagem virou uma experiência de medo. O desastre no alpinismo. Subir montanhas desafiadoras é um dos maiores sonhos de muitos aventureiros. No entanto, em 2019, uma expedição ao Monte Everest foi interrompida por uma avalanche que atingiu os alpinistas. Alguns perderam suas vidas e outros precisaram ser resgatados em condições extremas. A grande ambição de conquistar o pico mais alto do mundo acabou se transformando em um trágico desastre. O golpe de estado em plena viagem. Alguns turistas enfrentaram uma das situações mais aterrorizantes durante viagens internacionais: o início de um golpe de estado. Em 2016, um grupo de turistas em um país africano foi pego no meio de um conflito armado. A viagem, que deveria ser uma imersão na cultura local, tornou-se uma luta para escapar do país antes que a situação piorasse. Muitos ficaram presos por dias antes de serem evacuados por suas embaixadas. A tempestade de areia. Em 2018, turistas exploravam as belezas do Saara quando foram surpreendidos por uma tempestade de areia. O vento forte e a baixa visibilidade tornaram impossível continuar a viagem, e o grupo precisou buscar abrigo em uma vila local até que a tempestade passasse. O que deveria ser uma experiência deslumbrante na maior região desértica do mundo se transformou em um pesadelo de isolamento e desorientação. A tempestade no mar. Imagine navegar em um cruzeiro de luxo e, de repente, ser surpreendido por uma tempestade violenta. Em 2019, passageiros de um cruzeiro na Noruega enfrentaram ondas gigantes e ventos fortes, resultando em uma evacuação de emergência. Helicópteros foram chamados para resgatar os passageiros, e a experiência de relaxamento transformou-se em um drama que durou horas. Muitos relataram que jamais voltariam ao mar após essa experiência. O desaparecimento no deserto. Um grupo de turistas decidiu explorar o famoso deserto do Atacama, no Chile, conhecido por ser o mais seco do mundo. O que era para ser uma viagem de aventura tornou-se um caso de desespero quando o grupo se perdeu nas dunas e ficou sem água por horas. Felizmente, foram resgatados por autoridades locais, mas o trauma de enfrentar o calor extremo e a incerteza deixou marcas profundas em cada um deles. As viagens podem nos proporcionar experiências incríveis, mas também podem nos expor a riscos inesperados. O importante é estar sempre preparado e informado para lidar com o inesperado. Para muitos dos viajantes mencionados, essas aventuras que deram errado se transformaram em histórias para contar, lembranças que, embora assustadoras, marcaram suas vidas de maneiras inesquecíveis. Até a próxima!